noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira e um grande prazer estarmos aqui com vocês para darmos continuidade à leitura com os nossos comentários, né, do livro dos Espíritos, esse primeiro livro de Allan Kardec. Estamos na nossa reta final, na questão 1010, faltando algumas questões para a gente terminarmos esse estudo, que já dura, acho que quase 5 anos, sabe? 5 anos. É um estudo minucioso, como sempre dissemos desde o início, a leitura dos livros espíritas, principalmente Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênesis, são livros que a gente tem que começar a ler sem aquela pretensão de determinarmos um prazo para terminar. É livro para ser estudado, não é livro para ser lido. Eu acho, é estudado sempre. Então, Sim, estudado. Ele não termina. Estudado sempre, ele não termina, então não apressa. Muitas vezes as pessoas dizem, mas 5 anos ou 4 anos? Porque não apressa. Aqui, o ideal, né, é quando nós chegarmos à milésima 19 questão, né, às 1019, chegar ao final dela, retornarmos à primeira questão e reiniciar esse estudo novamente. Por quê? Estaremos no momento das nossas vidas, né, se passaram 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas um pouco mais apurado, com outros pensamentos, nós vamos entender e verificar essas questões de um outro prisma, com outro entendimento, porque estaremos vivendo uma outra fase da nossa vida. Então, é um estudo permanente, é um estudo que, com certeza, todos nós, ao desencarnarmos, vamos ter que continuar estudando lá, com outro aprofundamento, com outra contextualização, mas vamos continuar. Aqui, muito provavelmente, nós não vamos retornar à primeira pergunta, porque vamos dar início a um outro estudo. Presencialmente, o nosso estudo, porque esse estudo presencial, ele existe lá na nossa sede. Casa, lá na sede, e aí é feito desta maneira. Chegamos ao término do livro, retornamos ao início. Aqui nós não vamos. Esse estudo vai ficar gravado para vocês no YouTube, nas redes sociais do MAP, em que vocês podem acessar desde o primeiro estudo até o último. Então vai ficar lá guardadinho. E nós vamos dar início ao estudo do segundo livro de Allan Kardec, que é o Livro dos Médios. Também nesse mesmo formato. Quem tiver pressa, Célia, infelizmente, não tem como. Só para nós termos uma ideia, Nivaldo, esse programa que nós vamos fazer hoje, que estamos fazendo hoje, é o programa 259. Isso. Ou seja, quando nós chegarmos lá na 1019, vamos ter aí 270, 280 programas. Isso fica lá, está lá na mídia do MAP. E aí? E nós vamos dar início ao segundo livro de Allan Kardec, que é o Livro dos Médios. Também mantendo, como já falei, o mesmo formato. Nós vamos fazer esse estudo minucioso, lento, sem uma previsão, sem uma data pré-determinada para que a gente termine o Livro dos Médios. Porque nós vamos abordar todos os pontos, fazer essa leitura com os comentários do início ao final. Não vamos nos ater em tópicos, simplesmente. Vamos pegar o livro de ponta a ponta. Então, já aproveitamos para convidá-los, né, para que estejam conosco na leitura comentada desse próximo livro, o Livro dos Médios, assim que terminarmos o Livro dos Espíritos. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos pedir a todos vocês que nos acompanham, que possam elevar os seus pensamentos, e nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que nos deu e nos dá de estarmos aqui, mais uma vez,
envolvidos com esse estudo espírita que tanto nos esclarece, nos traz a serenidade necessária para que possamos tocar a nossa vida de uma forma simples, firme e resoluta. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nessa noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós também fazemos sempre, colocamos uma frase, um tema para vocês, para que a gente possa comentar, que é o tema que a gente leva para a semana, né? Na nossa conversa. Será colocado aí na tela para vocês, e esse tema de hoje diz assim: a batalha mais difícil é entre o que você sente e o que você pensa. E a imagem, né, tem aí uma representação de um coração, que representando aí o sentimento. Do outro lado, uma outra imagem representando o cérebro, né? E o que essa imagem traz para nós? Essa guerra, essa batalha que tem que ser vencida por cada um de nós. A nossa vitória não é vencer o outro, né? É vencer a nós mesmos. Essa dificuldade que a gente apresenta entre coração e mente, razão e emoção, é esse trabalho que a gente precisa desenvolver, porque é uma balança. Nem tanto só a razão, mas nem tanto só o coração. A gente precisa colocar um equilíbrio nas nossas emoções, nas nossas razões, ao determinarmos, ao decidirmos como vamos proceder em tais e tais outras situações que vivenciamos, em que muitas das vezes a gente é levado a agir, né? Ou só com o coração, e às vezes erramos, e às vezes só com a razão, e também exageramos. Então, qual é o ideal? O ideal é que a gente possa fazer essa ponderação em todos os assuntos de nossas vidas, que a gente possa ponderar entre razão e emoção e optar pelo equilíbrio, para que a gente não venha nos decepcionarmos, nem de um lado nem de outro. Você falou em situações, em determinadas situações que precisamos enfrentar, e se ainda não enfrentamos, vamos ter essa oportunidade de enfrentar. Então, tem determinadas situações que a gente tem que agir com firmeza, mas com afabilidade. É esse equilíbrio. Eu tenho que ser firme, mas ser amável. A gente não pode deixar só que o nosso coração fale, porque tem determinadas situações em que ele não pode ser só ele ser ouvido. Também tem situações em que a razão fala alto, mas a gente não pode também deixar que só ela fale. Então, esse equilíbrio é muito difícil, mas é isso que nós temos, é esse equilíbrio que nós temos que perseguir, nos esforçarmos para conseguir esse equilíbrio. Nosso coração fala sim, mas a razão precisa ponderar sempre. E os dois têm que estar em pé de igualdade. Os dois têm que tomar as decisões mais adequadas. Essa é a dificuldade, essa é a grande batalha. Vamos então retornar ao nosso... Então, nós estamos... nós lemos a questão 1009, e aí tem a fala de Santo Agostinho, tem a fala de Lemennais, Platão, Paulo, o apóstolo, e agora nós estamos na nota de Kardec. Uma nota relativamente longa,
mas extremamente esclarecedora. E essa nota vai falar sobre penas e gozos futuros, né? Porque, só lembrando, né, Célia, a pergunta é, de acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E a gente vai lembrar as notas de Platão, de São Luís, de Platão, de Sócrates, Platão, Paulo, Lemenés e Santo Agostinho, e eles vêm reafirmando que essas penas eternas, elas não existem. Se não existe erro eterno, não vai existir também pena eterna. Então, é em função dessa pergunta, sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade. Isso para desfazer, né? Isso para desfazer aquela ideia do inferno eterno, né? Do fogo eterno do inferno. E aí essa fala desses espíritos, né, como a Célia denominou, Platão, Lamennais, Santo Agostinho, Paulo vem trazer para nós exatamente que um dia todos nós vamos nos modificar. Aquele espírito, aquele ser mais abominável que a gente possa imaginar hoje, um dia ele será um anjo. Porque o tempo vai moldá-lo. É só questão de tempo. Essa pena eterna, essa condição eterna nossa não existe. Nós vamos nos transformar. Podemos levar um pouco mais de tempo, mas todos nós vamos nos transformar. Aqueles que não acreditam nessa transformação, vamos parar e vamos pensar. Quem nos criou? Deus. E o que ele faz? Tem algum defeito? Não. Não tem. Então ele nos criou. Ele nos criou para sermos maus eternamente? Não. Então um dia... Ele nos cria simples e ignorante e nos dota de livre-arbítrio. Então... E determina que seremos espíritos felizes. Agora, qual o caminho que cada um de nós vai tomar para chegar nesse ponto? Aí é de Eu cada posso... Alguns tomaram uma linha reta, outros vão fazer uma incursão e vão demorar um pouco mais, mas vão chegar. E aí tem a nota de Kardec. E Kardec diz assim: procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal, pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhe são apresentados de forma que sua razão se recuse a admiti-los, não terão nenhuma influência sobre ele. O que Kardec está afirmando é para que nós raciocinemos. Se os castigos não lhe são mas se esses castigos lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, não terão nenhuma influência sobre ele. Longe disso, o homem rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. É que a gente diz, né, Célia, que o Espiritismo
é uma religião raciocinada. Nós apresentamos uma fé raciocinada. Não, nada aqui é porque é. Né? Então, o Espiritismo dá essa explicação. A gente tem uma explicação do porquê. Então, se esse castigo acontece porque nós falhamos, nós erramos, nós cometemos um mal, um único mal, e vamos arder no fogo do inferno eterno, isso foge à nossa razão. Mas eu quero consertar aquilo, eu fiz, mas eu não quero fazer mais. E aí eu vou... Isso é uma coisa. Outra situação eu errei e eu peço perdão, eu quero perdão, eu necessito do perdão, me prontifico a reparar o que eu fiz, e aí eu não tenho. E aí o perdão me é concedido. Isso é lógico. É o que a gente fala aqui. A gente não perdoa o nosso filho. Sim. Muito embora ele vá fazer a mesma coisa no dia seguinte ou no segundo seguinte. E a gente torna a perdoar. E ele torna a fazer. Nós que somos imperfeitos ainda fazemos esse perdão sério. Como? Imagine Deus, que é o nosso Pai amoroso. E aí a gente vira e fala assim, Deus é misericordioso. Como que ele é misericordioso? É isso que Kardec está nos colocando. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, inflexível em seu rigor e pune com o suplício máximo as 3/4 partes de seus súditos por uma ofensa ou infração às suas leis, mesmo aqueles que faliram por não as haverem conhecido. Então é condenado aquele que não conhece. Infringe a lei, mas porque não conhecia. Então ele é condenado? Não. Não haverá aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? É o exemplo que nós usamos há pouco. De perdoar os nossos filhos. Então, Kardec faz essa pergunta. Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus sabe tudo, já sabia, ao criar uma alma, que ela viria a falir ou não. Ela estava, pois, desde a sua formação, predestinada à desgraça eterna. Isto será possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela falharia, mas lhe deu meios de se instruir
pela sua própria experiência, pelas suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre. E Deus faz depender o momento da sua redenção dos esforços que ela empregar para o conseguir. Isso todo mundo pode compreender e a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas desta maneira, haveria muito menos incrédulos. Claro, todo erro tem uma consequência, isso é uma lei física. Sim. Ação e reação. Ação e reação. Toda consequência foi causada por uma coisa. Tem uma causa. Causa e efeito. Causa e efeito. Então, se eu sei que é o que Kardec diz aqui no início da explanação dele, procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal, pelo incentivo das recompensas ou pelo temor dos castigos. Então, se eu sei que toda minha falta ela precisa ser reparada e tem uma consequência, me interessa, é do meu interesse que eu não cometa aquela falta. Mas se eu vier a cometer, eu sei que eu não vou, não existe o castigo eterno. Eu vou ter, vai me ser concedido, assim que eu desejar reparar aquilo, vai me ser concedido oportunidades, instrumentos para que eu repare. Isso é lógico. Do que errou, vai lá para o fogo do inferno e... Continua Kardec. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, conquanto se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos de altas montanhas, dos polos. Embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter e é... Não, desculpa. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos. Embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e do outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento do eixo da Terra, ou por um cataclismo. Mas nós dizemos que aquele gelo dessas montanhas, dessas altas montanhas, é eterno. E, no entanto, ele é eterno porque ele dura muito. A gente usa essa palavra eterno, mas eterno está ligado à eternidade. Não tem fim.
Mas Não é o caso. não é dessas esse religiões. caso. O vocabulário eterno, neste caso, não quer dizer perpétuo, até o infinito. Quando sofremos uma moléstia de longa duração, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de surpreendente em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmos, também se exprimam do mesmo modo. Se nós tivéssemos que sofrer por séculos, a gente Acharíamos que é eterno. Esse sofrimento é eterno. Por muito menos a gente diz que é eterno. Não vai passar nunca? É. Não nos esqueçamos, principalmente, de que a inferioridade dos espíritos, por não lhes permitir divisar o ponto extremo do caminho, leva-os a acreditar que sofrerão para sempre, o que para eles é uma punição. É o que nós falamos agora. Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas tomadas ao Tártaro, do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, pois essas imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. Porque um dia essas mentes infantis, elas vão amadurecer e vão perceber que não tem lógica nesse fogo eterno. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada no sentido figurado e deve ser entendida como significando fogo moral. E aí aqui fala para ir na questão 974. A 974 tem pouco tempo que a gente leu, né, Célia? A 974 está na Penas e Gozos Futuros. E Kardec pergunta, de onde se origina a doutrina do fogo eterno? E eles respondem, imagem com tantas outras tomada pela realidade. Então, é uma imagem tomada pela realidade, ou seja, é uma ficção, não existe esse fogo eterno, mas que a gente criou isso na mente de tanto repetirmos, né? Continua a nota de Kardec. Aqueles que acompanharam, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, por intermédio das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começaram a admiti-la no sentido restrito a que já nos referimos e pensam que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas,
como consequência de uma lei imutável e não a sua aplicação a cada indivíduo. Eterna é a lei de Deus. Essa é eterna. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras, também decorrentes do processo das luzes, reunirá em seu seio muitas ovelhas desgarradas. É tudo uma questão de amadurecimento, raciocínio, reflexão e admitir essa interpretação. Porque se nós permanecermos sem abrir as nossas mentes, nós vamos admitir isso para sempre. Perfeito. Então, assim a gente encerra 1009 e vamos para a questão 1010. E é um outro tema. Agora vai falar sobre ressurreição da carne. Ressurreição é ressurgimento, é ressurgir, né? Kardec pergunta então, o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Porque nós temos na Igreja Romana, Célia, o dogma, né, da ressurreição. Ou seja, todos os mortos, nós temos apenas uma vida, todos os mortos ficam adormecidos e eles serão ressuscitados quando Jesus retornar. Né? O juízo final. É o juízo final. Esse é o dogma da Igreja Romana, Igreja Católica Romana. É a ressurreição, é a volta naquele mesmo corpo. Do mesmo corpo, as mesmas células, o mesmo, exatamente o mesmo. E a gente, pela ciência, né, Célia? Pela física, pela química, a gente sabe que isso é impossível. Uma vez que o corpo, ao nós desencarnarmos, ele é desfeito. Essas moléculas, esses átomos, eles são desfeitos. E vão habitar outros corpos. Como que vai reunir tudo isso novamente? Então Kardec pergunta mais uma vez, o dogma da ressurreição da carne será consagrado da reencarnação assinada pelos espíritos? E os espíritos então respondem, como quererias que fosse de outra maneira? Ou seja, o entendimento será o entendimento que nós temos hoje da doutrina espírita. Né? E eles perguntam, como quererias que fosse de outra maneira? Acontece com essas palavras o mesmo que com tantas outras, que só parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. E é por isso que elas conduzem à incredulidade. Porém, dá-lhes uma interpretação lógica, e aqueles a quem chamais de livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem. Porque não vos enganeis. Esses livres pensadores só querem acreditar. Têm como os outros mais do que os outros, talvez. Sede do futuro, mas não podem admitir o que é desmentido pela ciência. Então a ciência é que vai nos trazer essa resposta que tanto se debate no meio religioso. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Não é verdade?
como quererias que o princípio não estivesse na própria religião? Então, é claro que se nós formos raciocinar, como que a gente vai fazer, como que a gente pode não admitir a reencarnação? São tantas possibilidades de comparações, de estudos, né? Se formos pela ciência, o que é chamado da ressurreição, você, depois de centenas de anos, você novamente voltar àquele mesmo corpo físico, exatamente igual, nessa data que será do juízo final, como que a gente pode, a ciência hoje não consegue explicar uma situação dessa. Por outro lado, falando na justiça divina, na justiça de Deus, como que a gente pode imaginar que uma pessoa terá apenas uma vida se nós compararmos pessoas de vidas na opulência, outros na vida, na dificuldade financeira, de saúde? Como que a gente pode explicar isso tudo? Então, só tem uma forma, é na multiplicação da vida, é na possibilidade da reencarnação que a gente vai ter essa condição de renascermos e repararmos e vivermos, ganharmos essa experiência tão necessária para que a gente possa ter uma vida futura sem nenhuma mácula e aí então habitarmos planetas mais evoluídos. É o que nos traz a doutrina espírita, o que nos explica a doutrina dos espíritos, né? E aí, Nivaldo, se a gente for parar e pensar na palavra ressurreição e reencarnação, ressurreição, ressurgir na carne. Ressurgir na carne. E a ciência nos diz que é impossível isso. Sim. É o que você tinha comentado. Aquele corpo, ele se tornou inoperante para esse espírito. Então, ele se decompõe, ele acaba. E a reencarnação reencarnar, retornar, mas na carne. Retornar à carne. Então, nós estamos falando aqui de um espírito que vai ter várias roupagens. É você trocar de roupa. E a reencarnação é que vai nos mostrar a justiça divina. É o que ele diz aqui, Célia. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Então, nós que erramos e tivemos as imperfeições aplicadas à nossa vida, vamos ter uma nova oportunidade. Não nesse mesmo corpo, mas esse espírito. Esse espírito é que precisa ser corrigido. O corpo é uma roupa, é um vestimento que o espírito se beneficia para que ele esteja aqui na Terra. Aí na 1011, aí Kardec faz ele desdobra a pergunta anterior. Assim, do dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? É o que Kardec está perguntando. E a espiritualidade nos responde através de... Aí vem novamente... São Luís responde, né? São Luís nos respondendo. Eu pensei que tivesse outros, mas não, é só ele. É evidente. Aí a gente vai perceber que são palavras. Sim. A Igreja Romana usa ressurreição. A doutrina espírita, e a gente precisa reencarnação. Só relembrar, né, Célia, que a própria Igreja Romana, católica romana, admitia a reencarnação até o Concílio de Constantinopla. Então, constava na Igreja Católica. E depois desse concílio, isso já foi dito aí várias vezes, né? Através desse concílio, então, foi retirado dos textos da Igreja Romana a reencarnação.
E aí São Luís nos responde: é evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebido e que logo se compreenderão neste sentido. Dentro de pouco tempo, se reconhecerá que o Espiritismo se destaca a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Porém, como são chegados os tempos de não mais se empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que hoje. Então, essa palavra ressurreição e levar ao pé da letra o que ela significa, e reencarnação, levar ao pé da letra o que ela significa, daqui a algum tempo nós vamos entender que elas vão dizer a mesma coisa. É uma questão de amadurecimento, de interpretação de palavras. E aí tem uma nota de Kardec. De fato, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, ozônio, carbono. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem contar o dos animais. Que o indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primeiras eras. Nivaldo, nós vamos precisar parar, né? Interromper essa nota de Kardec e vamos voltar a ela na próxima semana. Na próxima semana, porque nosso tempo... Não vamos conseguir concluí-la, né? Então vamos agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de termos aqui esse estudo, de estarmos participando desse estudo
E agradecer a esses amigos espirituais por todo esse incentivo, por toda essa proteção, por toda essa luz que é jorrada sobre cada um de nós. Esteja conosco, nos ajudando, nos incentivando em todos os momentos. Mestre Jesus, que a tua luz ilumine sempre os nossos caminhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.